Um ponto importante para a gente poder observar em relação à economia brasileira é a importância das commodities na economia como um todo. E a maior parte dos crescimentos que a gente teve aí nas últimas, vamos falar pelo menos aí 5, 7 décadas, foram as commodities que impulsionaram o crescimento, né? Tanto da economia quanto da própria bolsa. E essas commodities são cíclicas, então elas têm longos períodos de alta, né? Alguns anos aí normalmente subindo, se valorizando, tanto commodities agrícolas quanto metálicas, né? Como minério e petróleo também, entre outras, né? Celulose. E isso vai se alternando ao longo do tempo, né? Então acontece esses movimentos de que quando as commodities começam a subir, entra muito dinheiro estrangeiro, né? Ou seja, muitos dólares são investidos no Brasil. E esses movimentos normalmente eles não são muito curtos, né? Eles levam um tempo para poder se consolidar. Então, se a gente observar, né, eu já acompanhava a bolsa ali desde o ano de 2002, início de 2003 ali, e naquele período o que acontecia é que o dinheiro estrangeiro ia entrando e impulsionando essa alta da bolsa. E, consequentemente, se os estrangeiros estão comprando mais do que vendendo, ou seja, significa que os brasileiros estão saindo da bolsa, né? E no final do ciclo, lá em 2008, né, aconteceu um movimento inverso, né? Os estrangeiros saíram de uma vez e a bolsa despencou. Então, seguir o movimento deles, normalmente tem muito mais chance de ter bons resultados ao longo do tempo do que seguir o movimento dos brasileiros, né? Os brasileiros, pessoa física, normalmente, a maioria não sabe investir em bolsa e eles tendem a estar sempre na contramão, né? Então, ou seja, o melhor momento de comprar quando as ações estão em baixa, normalmente são quando a economia está mal, existe alguma crise, o cenário está conturbado, isso é cíclico. Então, assim, imagina o Brasil lá em 2002, na primeira vez que o Lula ia ganhar, o medo que existia dele ter uma intervenção muito forte na economia, de maneira que o país mudasse o rumo totalmente, né? E isso não se confirmou naqueles anos seguintes e fez com que a bolsa subisse muito ali naqueles anos, né? Para você ter uma ideia, a bolsa brasileira se multiplicou 32 vezes em dólar naquele período, né? E o dólar também caiu muito, né? Quando ele assumiu, o dólar estava na faixa de R$ 4 ali no ano de 2002, 2003, e o dólar terminou lá em 2007, ali 2008, chegou a cair na faixa de 1,60, né? Mais ou menos. Então, tanto teve a alta da bolsa quanto a queda do dólar. E isso, de certa forma, está meio se desenhando, pelo menos durante esse ano, né? Isso está acontecendo, né? Então, a bolsa em 2025, ela vem subindo em dólar, porque o dólar vem caindo e a bolsa subindo e o dinheiro estrangeiro entrando, né? Ainda um pouco mais timidamente, né? Esse ano ainda não está tão forte como foi em 2023, por exemplo, né, que entrou muito mesmo dinheiro estrangeiro, mas normalmente esse dinheiro que vem de fora é o que sustenta esses ciclos, né, mais altos. E se continuar se desenhando dessa maneira, parece ser o início de um grande ciclo de alta, né? Ou seja, provavelmente nos próximos anos a gente vai ver algumas empresas se multiplicando algumas vezes, se isso continuar ocorrendo aí ao longo do tempo, né? Então, assim, é um ponto de atenção, né, de acompanhar a história da Bolsa, né, acompanhar o que aconteceu aí, né, na Bolsa Brasileira aí desde 1965, ali mais ou menos no início, né, e ver todos os movimentos que foram absolutamente cíclicos que aconteceram, vai aumentar muito a sua chance de ter bons resultados, né. E um erro que eu cometi muito grave, né, na primeira vez lá nesse ciclo, né, que eu me arrependo profundamente, foi o excesso de trocas desnecessárias. Então, saber muito bem quais empresas escolherem que mais vão aproveitar esse tipo de ciclo é muito importante nesse momento, e não ficar trocando de posição desnecessariamente. Então, se eu vejo, hoje mesmo eu recebi uma pergunta, né, se valia a pena vender as ações da Copasa, que mais que dobraram de preço aí nos últimos tempos e tudo, e eu comentei com esse cliente justamente isso, né, que é importante ter muito cuidado nesses movimentos de mercado, né, nessas alterações, para a gente não cometer o erro que o Peter Lynch comenta, que é o seguinte, né? O Peter Lynch é um dos maiores investidores da história e ele fala muito a respeito de cortar as flores e regar as ervas daninhas, né? Ou seja, o que seria cortar as flores? Cortar as flores seriam vender as empresas bonitas, vender as empresas boas, as empresas que estão lucrativas, apresentando crescimento, que estão aumentando os dividendos ao longo do tempo, e trocar essas empresas por empresas ruins, né? Empresas que estão ali
endividadas, enroladas, em momento desafiador, talvez vão demorar muito para poder se reorganizar financeiramente, muito em função disso que está acontecendo, do dólar, né, e principalmente também da taxa de juros, que está muito alta no momento, né, 15% ao ano, aí a Selic, e essa taxa de juros influencia muito no custo da dívida das empresas. Então, várias empresas estão hoje depreciadas na Bolsa por conta desse endividamento excessivo e desse custo excessivo da dívida, que elas vão ter que se organizar isso. Então, à medida que os juros começarem a cair, a tendência é que a valorização dessas empresas aconteça rapidamente, né? O lucro também aconteça rapidamente, né? Então, se algumas empresas estão tomando medidas mais drásticas, como a Cosan tomou, por exemplo, no início da semana, né? Essa venda de boa parte das ações dela para poder quitar essa dívida, né? Vamos dizer assim, essa reestruturação toda, né? De 10 bi aí de captação, né, por erro de movimento que ela fez lá em 23, né? Ou seja, ela acreditou que o cenário já estava melhorando e fez investimentos muito pesados, alavancados, né, com base em dívidas que ela captou no mercado, e de lá para cá o cenário piorou, né? Ou seja, o juro subiu, a economia, né, meio não andou tão bem como ela imaginava, ela teve que se desfazer desses investimentos e agora precisou desfazer das ações para reduzir esse custo financeiro, para conseguir se reestruturar de maneira mais rápida e mais sólida, né? Então, o que eu quero dizer é isso, assim, que esse movimento que está acontecendo, ele tende a ser um movimento que tende a durar mais tempo, por mais que exista um pessimismo muito grande em relação a essa questão política, econômica, todo esse desafio que a gente está enfrentando aí dentro do país e tudo, mas historicamente o Brasil sempre foi marcado por momentos de fragilidade política, econômica, né? Muito desafio, muita mudança, né? Um país que sempre teve instabilidade muito forte, né? Ele varia muito, né? Muita volatilidade em todos os mercados, muita variação aí mais no curto prazo. Então tudo isso vai mudando, né, ao longo do tempo e vai mostrando para a gente que para poder a gente ter um resultado consistente, a gente tem que estar ao lado contrário desses movimentos. A gente não pode seguir a manada, a gente não pode ficar acompanhando as notícias do mercado e ficar trocando os investimentos com base em cada notícia, porque senão a gente sempre vai estar na contramão. O momento que os brasileiros mais dolarizaram o patrimônio, que todo mundo mais mandou dinheiro para fora, foi nos momentos que o dólar estava mais alto. Você vê que hoje em dia já não se fala tanto em mandar dinheiro para fora, né, por conta que o dólar está caindo. Então, ou seja, aquele desespero que existia lá no final do ano, que o dólar bateu 6,30, não está predominando nesse momento agora. Por mais que de lá para cá, teoricamente, o cenário não tenha melhorado, né, na economia como um todo, a gente observa que esse medo já está aliviando, as pessoas já estão um pouco mais tranquilas, né? Então, assim, esse sentimento vai mudando e muitas vezes ele vai levando as pessoas a fazer o contrário, porque no mercado a grande maioria das pessoas não ganham dinheiro de maneira consistente. Elas ganham por um tempo e devolvem todo o dinheiro em seguida. Então, a ideia é que a gente consiga ficar do lado contrário, do lado das pessoas que conseguem ganhar dinheiro de maneira consistente, né? Às vezes um ganho que aparentemente ele é um pouco mais lento, mas ele é sólido, ele é duradouro, ele vai sempre crescendo ao longo do tempo. E é um pouco dessa ideia que a gente tem que fazer. Então, é saber analisar esses ciclos e principalmente definir bem os ativos para poder comprar e ir consolidando essa carteira ao longo do tempo. Uma carteira personalizada, obviamente, de acordo com cada objetivo. Cada pessoa tem uma carteira diferente da outra, tem uma possibilidade de aporte diferente da outra, tem muita diferença nessa estrutura, mas isso vai fazer toda a diferença nessa construção desse patrimônio e nessa solidez para poder gerar um resultado consistente e vamos dizer assim, um enriquecimento ao longo do tempo, né, de uma maneira sólida e duradoura.